Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para que a gente possa dar ênfase às principais notícias do noticiário esportivo do Vasco da Gama e para a gente expor as nossas respectivas opiniões. Neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Flamengo. A gente vai falar aí sobre a reunião que vai acontecer essa semana no Conselho Deliberativo para a mudança aí do Estatuto do Vasco da Gama para permitir aí a SAF, e iremos abordar as mudanças na estrutura do Departamento de Futebol do Vasco da Gama. Inclusive, o Vasco já estaria aí fechado com o Daverson. Daverson chegaria amanhã, terça-feira, aqui no Rio de Janeiro. E a situação aí de novo gerente de futebol e treinador. Então eu peço a você, meu amigo, que não é inscrito aqui no nosso canal, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal, nos ajude aí a ter voz ativa junto a essa diretoria golpista, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Mas vamos lá, meus amigos. Primeira coisa que, antes de entrar nesses assuntos, eu gostaria aqui de repudiar a atitude do vice-presidente geral ontem do Flamengo, que chamou os vascaínos de portuguesada. Isso é uma afirmação de xenofobia. Todos nós temos origens portuguesas. O próprio técnico do Flamengo é português. Então, lamentavelmente, esse senhor aí cagou pela boca e deveria ter uma punição muito séria aí da CBF com relação a essa situação. Dito isto, o Vasco ontem perdeu para o Flamengo, mais uma derrota, mais um vexame, mais uma humilhação. Essa diretoria golpista batendo recordes e mais recordes negativos. É o 8º clássico do Vasco da Gama sem vitória. O Vasco aí, em 21 jogos perdeu 20 contra o Flamengo. Então é o maior recorde negativo da história do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvida, é a pior diretoria que passou pelo Vasco da Gama. Após a derrota contra o Flamengo, resolveram dar 2 dias de folga. Os atletas do Vasco só voltam na quarta-feira. Isto mesmo, em vez de pegar os atletas do Vasco, botar para poder treinar, não, deram 2 dias de folga para o elenco aí do Vasco. É muita coisa. O Vasco que vai ter aí 20 dias, ou melhor, 18 dias agora. 2 não estão contando mais, porque os atletas terão folga para se reestruturar aí, já pensando aí na Série B. Com suspeita aí na costela, com suspeita aí de fratura na costela, o Anderson Conceição fará exames hoje, na segunda-feira. Espero aí que ele não tenha nada. Um dos poucos reforços aí que vingaram aí no Vasco da Gama. O Josh Wander, né? Ele encerrou a sua passagem aqui pelo Brasil. Ontem ele se encontrou
com o governador do estado do Rio de Janeiro, falou que tem interesse em administrar aí o complexo do Maracanã, certo? Agora, vamos falar aqui sobre a reunião que vai acontecer na quinta-feira no Conselho Deliberativo com transmissão da Vasco TV, onde a situação aí da SAF, o novo estatuto, será votado aí por conselheiros do clube. A gente espera aí que ocorra tudo bem nessa votação aí. E o Zé Ricardo, gente, olha só, ele se disse muito orgulhoso com o time dele, né? O Zé Ricardo, que disputou 5 clássicos esse ano, e o Vasco da Gama só conseguiu fazer um gol em 450 minutos. O Vasco levou 7 gols. E, infelizmente, é um conselho que a gente dá aí para 777, que quer investir no Vasco da Gama, para eles simplesmente mandem esse treinador embora, que não tem condições nenhuma, certo, de ser treinador do Vasco. Manda esse Carlos Brasil embora, que só contratou baranga. E é o seguinte, o Vasco precisa aí de mudanças, uma faxina geral no seu departamento de futebol. Muitos nomes aí sendo especulados aí com relação a treinador do Vasco da Gama. A tendência é que o Zé Ricardo cedo ou tarde caia, que ele não fica, e o nome do Renato Gaúcho está forte aí. E eu sugeria também, agora que se tem dinheiro, que o Vasco está milionário, igual dizem aí, vão atrás do Renato Gaúcho, porque hoje o que a gente tem são jogadores medíocres, são jogadores aí de baixa qualidade técnica, e para transformar merda em ouro, o Renato tem essa capacidade. Ele fez isso lá no Grêmio e teve bastante êxito, né? Então fica aqui a sugestão do Renato Gaúcho para ser técnico do Vasco, já que agora não é mais problema a situação de dinheiro. E a situação aí do Daverson, né? O Daverson já estaria fechado com o Vasco da Gama, e segundo um jornalista falou ontem, após o jogo. Não sei se é cortina de fumaça após o mico que o Vasco pagou contra o Flamengo, mas foi afirmado ontem lá na Net Vasco que o Daverson estaria acertado e chegaria no Rio na terça-feira. Então vamos aguardar essa situação, muito embora aí a 7777 tenha pedido para que todas as negociações fossem paralisadas, porque eles vão botar dinheiro, mas eles querem saber aí os trâmites aí, as cláusulas contratuais de cada contrato aí. Então vamos aguardar o desfecho aí dessa negociação com o Daverson. O empresário dele meio que despistou, mas o Daverson só não vai fazer verão. A gente precisa de muitos reforços aí para a sequência aí da Série B, que vai ser muito difícil. Perfeito, meus amigos? Lembrando que essa semana tem julgamento aí na Justiça. A gente aguarda aí, dia 23, o julgamento lá no STJ, em Brasília. Dia 29, incidente de suspeição do Dr. Paulo Roberto. Assinem aí a AGE e vamos juntos aí torcer para o melhor para o Vasco da Gama. E que essa situação da SAF seja resolvida o mais rápido possível. Porque até agora, meus amigos, muita SAF e pouco futebol. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, meus amigos.